a má economia do poder, e não tanto a fraqueza ou crueldade, é o que ressalta da crítica dos reformadores. Nesse contexto de reforma do poder de punir, os reformadores vão ser bastante perspicazes em entender que o poder como se dava até então não era, de certa forma, bastante eficaz enquanto poder, né? Ele podia gerar uma série de poderes excessivos. Ele gerava poder excessivo nas jurisdições inferiores, que, aproveitando-se da ignorância dos condenados, proferiam uma série de sentenças arbitrárias. Gerava poder excessivo na própria acusação, porque o acusado encontrava-se desarmado, né? A gente viu lá no suplício que a pessoa nem sabia direito o que estava acontecendo até que a sentença fosse dada. Isso é um poder excessivo, um poder arbitrário. Poder excessivo para os juízes, que podiam fazer muito bem o que queriam, né? E eu não consigo deixar de lembrar que hoje eu vi a notícia de que os juízes se deram o direito de furar a fila da vacina, né? Ou seja, continua aí, se você for olhar o salário, enfim. E o próprio fato de que é senso comum no meio jurídico de que juiz não gosta nem de julgar juiz, e que o juiz, se for parado numa blitz, der a carteirada, ele vai ganhar. Então, existe essa crítica aí do poder excessivo dos juízes, que os reformadores queriam resolver e que, enfim, a gente já sabe o final da história, que não é bem o final, porque ainda tem muita coisa pela frente na humanidade, ou não, mas enfim. E um poder excessivo tanto do rei quanto das pessoas que estão mais próximas a ele, né? Porque afinal o rei se usava o poder de punir para ostentar o seu poder. De certa forma a gente tem um poder excessivo. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade. Quem está chegando agora no canal, não se esquece de deixar o like maroto, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e toda aquela coisa necessária para o engajamento. Então, para Foucault, o objetivo central da reforma, né, o que tinha em mente essencialmente esses reformadores, é a busca de uma nova economia do poder de castigar. Tá? O termo, né, o que seria uma nova economia, né? Uma nova economia do poder de castigar. Seria castigar de maneira diferente, com outros objetivos para atingir outros fins. Então o suplício tinha o objetivo de ostentar o poder jurídico e ele punia de certa forma apagando a existência, ostentando inclusive a morte daquela pessoa que ia ser punida. Agora os reformadores querem de certa forma uma maneira mais econômica de se punir, então que evite inclusive o poder excessivo daquele que pune e que reforme, né? Porque se você reformar, se for possível, reformar as pessoas que estão sendo punidas da melhor maneira possível, de uma maneira mais ótima, de uma maneira mais econômica, de uma maneira mais inteligente, a gente conseguiria ter uma vida em sociedade também, uma nova economia da vida em sociedade, então, que resultaria em uma sociedade melhor. E não tenho porquê duvidar que boa parte, pelo menos, desses reformadores queriam racionalmente, como bem típico do iluminismo, né, queriam racionalmente um mundo melhor e usando a razão para isso, né? A razão e a ciência seria o instrumento que nos levaria ao mundo melhor. Então eles buscavam uma nova economia que fosse mais eficiente na hora de punir, e ao ser mais eficiente seria melhor para todo mundo. Então esse é o objetivo dos reformadores, é por isso que eles escrevem. Na página 80 tem uma frase muito interessante: não punir menos, mas punir melhor, que encaixa perfeitamente com outra citação na página 82, que é punir com uma severidade atenuada, mas punir com mais universalidade. Quer dizer, você pune menos violentamente as pessoas, mas você pune mais pessoas. É melhor que as pessoas sejam, né, tem uma série de tolerâncias às delinquências. Agora a gente para com essas tolerâncias e, em vez de precisar matar um para servir de exemplo para centenas, a gente pune essas centenas de uma maneira mais moderada, sem precisar matá-las. Como já visto na aula passada, o Foucault inclusive cita o Antigo Regime, né? Para quem não sabe, o Antigo Regime é o que existia antes da Revolução Francesa. Se a gente está falando do século XVIII, né? Não vamos esquecer que a Revolução Francesa se dá no final do século XVIII. Também não vamos esquecer que Foucault é francês, né?
Então a Revolução Francesa é 1789, tá? E Foucault tá analisando predominantemente a França aqui no Vigiar e Punir, tá? Então a gente pode, de certa forma, pegar uma série de conclusões e levar para outros contextos, mas Foucault faz um recorte, assim, bastante delimitado, inclusive, do que ele está analisando, mas realmente a gente leva isso para bem depois. Então Foucault vai dizer que existe toda uma tolerância, né, nesse antigo regime e nesse contexto de transição que gera uma série de ambiguidades, tá? Então, de certa forma, o contrabandista e o camponês, que de certa forma vai cometer alguma irregularidade, mas como o próprio povo, né, já vê que ok, essa irregularidade aí pode ser contra a lei, mas será que a lei favorece a gente, né? Então, na verdade, essa pessoa está cometendo uma irregularidade, né? O contrabandista, etc. Ela está cometendo uma irregularidade, algum tipo de criminalidade, mas é porque o próprio poder, o próprio abuso, a própria arbitrariedade do poder do rei e dos nobres, né, obriga. Então elas vão ser bastante toleradas, até aclamadas em alguns momentos, né? Foucault vai dizer que gozava de uma valorização espontânea. Por outro lado, e esse é um termo que Foucault usa, né, o mendigo vagabundo que roubava e assassinava, ele já não gozava dessa valorização espontânea. Seria, de certa forma, se a gente for traduzir para os dias de hoje, né, o povo, né, quando via o próprio povo cometer irregularidades com aqueles que estavam lá em cima, né, achava até legal. Agora, quando era pobre roubando pobre, isso era muito mal visto, né? Então tinha certa solidariedade. Essa solidariedade ela começa a ser perigosa, né? Foucault resume isso falando que o jogo recíproco das ilegalidades fazia parte da vida política e econômica da sociedade. Então existia um jogo de ilegalidades e ele inclusive fazia parte da manutenção mesmo. A sociedade não teria como se manter daquela forma sem as ilegalidades. O sustento de muitas pessoas dependia daquelas ilegalidades. Isso gerava inclusive a própria tolerância, né? Porque se existisse uma tolerância zero, as pessoas nem iam sobreviver e o sistema todo ia desmoronar. O que é central aqui, que a gente até comentou um pouquinho na aula passada, né? É que esse momento, né? Esse momento então de revolução industrial, esse momento de capitalismo que começa a produzir riqueza, é justamente um aumento drástico da riqueza que existe e uma migração de alvo, né? As ilegalidades populares, elas deixam de ser os direitos dos outros, né? E passam a ser os bens. Então começa a surgir uma burguesia, começa a surgir uma classe muito abastada, começa a surgir uma classe que começa a acumular bens e esses bens eles vão ser o alvo das ilegalidades populares, né? Afinal, não tem nem solidariedade construída com esses bens, né? Com o acúmulo de bens. Então, se a população está na pobreza, né? Tá passando fome e começa a surgir uma classe que começa a acumular, começa, né, a esbanjar, qual que é a solidariedade que essas pessoas... Por que as pessoas vão respeitar leis que fazem elas passarem fome e fazem com que algumas pessoas, às vezes ociosas, ou às vezes que trabalham, mas elas trabalham até menos que elas, né? Porque um camponês trabalhava bastante, um artesão, etc. Então, por que elas vão respeitar uma lei que faz elas passarem fome, né? Não faz muito sentido. Então, para que as pessoas respeitem leis que façam elas passarem fome, precisa de todo um mecanismo de poder muito mais sofisticado do que existia, tá? Então, de certa forma, eu gosto de falar, né, que Foucault não é um marxista, inclusive é um crítico de Marx, mas Vigiar e Punir é a obra mais marxista de Foucault, porque ele tá sim falando de capitalismo, ele tá sim falando de concentração de renda, e ele tá sim falando de um sistema de poder que visa criar uma tecnologia que permita essa acumulação, tá? Isso já nos reformadores, mas isso na própria prisão a gente vai ver essa acumulação de bens normalizada na sociedade que a gente vê hoje. Ela depende de uma série de mecanismos sofisticados, dentre os quais os mecanismos punitivos são um deles, né? Existem vários outros mecanismos que permitem isso, mas a punição, né? A sociedade tal como se encontra, com a violência, com a delinquência, com a guerra às drogas, com uma série de coisas, ela existe em função desse acúmulo de bens, em função dessa necessidade do poder de responder a esse sistema que está surgindo, que produz muita riqueza e que acumula essa riqueza no topo
topo da pirâmide, né? Embora quem produza a maior parte dessa riqueza seja a base da pirâmide. Então, para você ter um sistema onde uma grande maioria produz uma riqueza e uma grande minoria concentra essa riqueza, você precisa de técnicas sofisticadas de poder. Então, não é por acaso que quando muda drasticamente um sistema econômico, muda drasticamente o modo de punir. Foucault vai dizer que é nesse momento que a propriedade da terra se torna uma propriedade absoluta. Tá? Então, né, desde o começo eu falei que eu ia de certa forma mostrar embora não sejam críticas diretas, né, existe uma série de críticas ao próprio liberalismo, né? Se você acha que o direito de propriedade no liberalismo às vezes, né, a propriedade mesmo, a propriedade de terras, etc., de meios de produção, etc., muitas vezes o liberalismo leva isso mais em conta do que a própria vida das pessoas, do que a própria propriedade de si mesmo, etc., até com a figura do liberal na economia e conservador nos costumes, né? Isso é verdade. A propriedade torna-se a coisa mais importante a ser defendida nesse sistema, tá? Então a gente está vendo o que está acontecendo, quais são as mudanças que estão acontecendo nessa sociedade. E Foucault vai dizer, é o momento que começam a surgir os grandes portos, começam a surgir os grandes armazéns, começam a surgir grandes locais de acumulação de riqueza que podem ser pilhados, que podem ser roubados, que podem ser saqueados, especialmente quando o povo está passando fome. E isso demanda exatamente uma repressão rigorosa das ilegalidades de bens, das ilegalidades contra a propriedade e contra a propriedade burguesa, de certa forma. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal e toda aquela coisa. E continue acompanhando o curso aí, que a gente vai esmiuçar bem legal essa obra, que é bastante importante para a gente entender o mundo de hoje, tá bom? Então, boa noite.